O Catecismo da Igreja Católica nos fala sobre o fim do mundo. Lá no número 675, a Igreja nos ensina: antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes, sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer aos homens uma solução aparente aos seus problemas, à custa da apostasia da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, a de um falso messianismo em que o homem glorifica a si mesmo no lugar de Deus. O que o Catecismo da Igreja nos ensina com estas palavras é que um dos sinais do fim dos tempos é a impostura religiosa, a idolatria apresentada como religião, os ídolos do mundo apresentados como deuses. Tiramos Deus do centro, colocamos uma pessoa, uma coisa, uma ideia. Isto é uma impostura religiosa. A mentira vendida como verdade, o homem, a inteligência humana, adorados como Deus em nome da liberdade. Um dos sinais do fim dos tempos é esta apostasia, essa impostura, esta idolatria. Em nossos tempos, queridos irmãos e irmãs, precisamos ficar de olhos muito abertos, porque o diabo não se apresenta com chifres, com um rabo, com um grande tridente. Não, ele aparece muito bem vestido, sorridente, para nos enganar. Aparece oferecendo justamente aquilo que nós gostamos, aquilo que nós queremos fazer, mesmo quando a fé nos diz que é errado. O diabo hoje, em nossos dias, aparece concordando conosco, nos encorajando a quebrar as regras, a fazer aquilo que é errado em nome de um bem maior. Desde o jardim do Éden, a Bíblia nos ensina que o diabo é o ser mais astuto. A serpente era um ser muito inteligente, porém era enganadora, era sutil. Sutilmente enganou Adão e Eva, e o diabo sutilmente entra na nossa consciência para nos perder, para nos ensinar aquilo que é errado. Então a Igreja nos ensina, com este parágrafo do Catecismo, que no fim dos tempos o diabo vai se apresentar como um grande profeta para tomar o lugar de Deus, como um grande benfeitor, um grande filantropo, aquele que faz o bem, porém querendo enganar, querendo levar as consciências ao erro. Temos que tomar muito cuidado, porque o demônio tem muitos disfarces. Ele se utiliza de muitas máscaras e às vezes se passa até mesmo por Cristo. Na história de alguns santos da Igreja, nós vemos o testemunho do diabo que aparece disfarçado de Jesus para ensinar aquilo que é errado, para levar o santo para o mau caminho, dizendo coisas que são contrárias à fé e à Sagrada Escritura. Não podemos cair no desespero. Como podemos saber se estamos diante de Deus ou do diabo? A resposta é bastante simples. O diabo jamais poderá aparecer com cicatrizes. Ele não tem marcas em suas mãos são vazias. Ele não tem marcas nos seus pés, ele não tem marca no seu lado. O diabo é incapaz de aparecer com cicatrizes. Ele pode nos enganar por outras coisas, por outros pensamentos, por outras marcas, mas não pelas marcas dos pregos. Isso porque o diabo é incapaz de amar alguém além de si mesmo. É incapaz de amar a Deus, incapaz de amar outra criatura. E o amor egoísta jamais deixa marcas. Gravemos isso no nosso coração. Um amor egoísta não deixa marcas, nem em nós e nem no outro. Quando nós não amamos de verdade, nós não conseguimos deixar um sinal de bondade e de misericórdia na vida dos outros. Talvez até deixemos marcas de destruição. Estas não são as marcas de amor, não são as marcas de Deus. Somente o amor verdadeiro, aquele que se doa, que se entrega, que se sacrifica, pode apresentar feridas, pode sofrer pelo outro. Esta é a beleza do cristianismo. Nós sabemos que não podemos tirar a dor de quem está sofrendo, mas nós podemos sofrer
com aquela pessoa. Nós podemos rezar, interceder, nós podemos ser presença, isso é compaixão. Sofrer com o outro, não tirar a sua dor, mas ser presença de Deus quando a vida do outro passa por tribulações. A aparição do ressuscitado no evangelho desta missa é bastante curiosa. Jesus surge misteriosamente no meio dos discípulos e naturalmente eles ficam assustados, porque viram o Senhor morto, viram o Senhor crucificado e descido da cruz, viram o Senhor sendo sepultado no túmulo, e eles pensam que se trata de um fantasma. Aquele que foi morto, que foi sepultado, agora está no nosso meio. Ficam atemorizados. E qual então é a prova que Jesus apresenta aos discípulos para mostrar que ele não é um fantasma, mas que de fato ele vive, que ele voltou do reino dos mortos? Jesus não apresenta a sua voz como prova, porque os discípulos ouviram Jesus dizendo: a paz esteja convosco, ouviram a voz de Jesus e mesmo assim tiveram medo, continuaram achando que era um fantasma. Jesus mostra então as suas mãos e os seus pés. Mãos e pés são propositais neste evangelho, não aparecem por acaso, porque as mãos e os pés do Senhor traziam o furo dos pregos, traziam as marcas da paixão. Era impossível não acreditar que o Senhor crucificado era aquele mesmo que agora se apresentava aos discípulos. Ele tinha em suas mãos e em seus pés as marcas dos pregos, as marcas dos nossos pecados. Santo Agostinho, comentando este evangelho, ele diz que nosso Senhor, com a ressurreição, poderia ter apagado as marcas da paixão. Nosso Senhor tinha o poder de transformar completamente o seu corpo glorioso, como de fato o fez. Mas ele quis deixar as marcas nas mãos e nos pés, quis deixar a marca no seu lado, o seu peito aberto pela lança, e isso ele fez por pura misericórdia, para que os seus discípulos acreditassem que o mesmo corpo crucificado havia sido ressuscitado pelo Pai, para que os discípulos compreendessem a conexão, a ligação entre a cruz e a ressurreição. E a igreja precisa aprender sempre isso de Cristo. Não existe ressurreição sem cruz. O Cristo não aparece vitorioso sem as marcas da paixão. Na nossa vida, se buscamos a vitória, não podemos fugir da cruz. Não podemos fugir do sofrimento. É um caminho necessário, não porque Deus quer o mal de sua criatura, mas porque no meio da dor Ele nos salva, Ele nos concede a vitória. Nosso Senhor não apagou as marcas de suas mãos e de seus pés, para que subindo aos céus, Ele se apresentasse diante do Pai com as suas mãos furadas, mostrasse para Deus Pai qual foi o preço que Ele pagou pela nossa salvação. Quanta beleza existe nesse gesto de Jesus, quanta misericórdia nosso Senhor mostra a cada um de nós. Mesmo com a ressurreição, o seu coração continua aberto. Mesmo com a ressurreição, as suas mãos continuam a jorrar, não mais o sangue, mas agora a graça, a misericórdia, que se estende pela igreja por meio dos sacramentos. Jesus fez isso por 3 motivos. Em primeiro lugar, como nós já dissemos, para mostrar aos apóstolos que ele não era um fantasma, mas a ressurreição foi real. Por isso, com os pés ele anda no meio do grupo dos apóstolos, com as mãos ele toma os peixes para a refeição, come com os discípulos. Um fantasma não anda em nosso meio. Um fantasma não pode comer, não pode se apresentar como Jesus fez aos discípulos. Em segundo lugar, Jesus mostrou as marcas das mãos e dos pés, para que os discípulos e toda a igreja, cada um de nós que aqui estamos nesta noite, pudéssemos achar refúgio em suas chagas, como se elas fossem profundas aberturas, onde cada alma encontra um lugar, onde cada alma pode se esconder do demônio, onde cada alma pode se esconder do pecado e do mal. As chagas de Cristo são grandes fendas por onde nós entramos na vida de Deus, onde nós estamos seguros. As chagas de Cristo são esconderijos para os seus fiéis.
Precisamos aprender a nos esconder na chaga de Cristo. Meditar a sua paixão, entendendo o porquê do sofrimento do mundo, entendendo a libertação que já nos foi dada na cruz. Em terceiro lugar, Jesus mostra as marcas da paixão para imprimir em nossos corações os sinais distintivos de sua paixão e da nossa salvação. Pensemos bem, é por isso que o diabo não pode nos enganar por muito tempo. Basta pedirmos para que ele nos mostre as suas mãos, e elas continuarão vazias. Seus pés não terão marcas, seu lado não terá marca. Ele jamais poderá forjar essas marcas. Pode forjar outras coisas, mas não as marcas da paixão. As marcas dos pregos e da lança foram frutos unicamente do amor. E nós precisamos entender que o amor não se inventa, o amor não se forja, o amor não se finge. Nós ouvimos na palavra de hoje, não podemos dizer que amamos a Deus se não seguimos as suas palavras. Por muito tempo nós não conseguimos sustentar a mentira do amor. Não é possível mentir que amamos a Deus. Não é possível mentir que amamos o próximo, porque perceberão em nossa vida, com o nosso testemunho, que nós de fato não amamos. O amor não pode ser forjado. As marcas que o amor imprime em nossa vida não podem ser inventadas, fingidas. Ou nós amamos e apresentamos as marcas, ou não temos marcas e nem temos amor, porque o amor dói. O amor imprime sofrimento em nossa vida. Não porque o amor seja ruim, mas porque o amor é libertador. O amor imprime dor no coração daquele que ama. E é por isso que nós sofremos com aqueles que nós amamos. Pensemos nesta noite, qual não é a dor, por exemplo, de uma mãe que vê o seu filho se perder? Perder a sua vida física, perder a sua dignidade. O que leva uma mãe a acordar de madrugada inúmeras vezes para alimentar o seu bebê, para cuidar do seu bebê? Não é o choro, é o amor. O que leva uma mãe a se submeter a tantas humilhações para entrar num presídio e ver o seu filho? É o amor. Por isso, o amor precisa doer. E este amor não se perde diante de Cristo. Ele é libertador. Qual não é a dor de um filho que nada consegue fazer para curar o seu pai ou a sua mãe enfermos? Que vê os seus pais se apagando lentamente como uma vela que chega ao fim. É um amor que dói, mas não pode ser um amor estéril. Deve nos ensinar e dar esperança. Deve nos fazer olhar para o céu com confiança. Qual não é a dor de um esposo, uma esposa que perde o seu companheiro de uma vida toda, e a vida se torna um grande vazio, um grande deserto, uma grande solidão? Não é uma dor estéril, é uma dor que provoca conversão, esperança em Cristo. Qual não é a dor de um fiel que é injustiçado na comunidade cristã e nada pode fazer para provar a sua inocência? Qual não é a dor de um padre que se desgasta por seu rebanho, mas depois recebe ingratidão de seu povo? Qual não é a dor de um profissional da saúde que nada pode fazer para salvar uma vida depois de um plantão árduo e volta para casa frustrado? Esta é a dor que imprime em nós a vitória. Deus não deixa que nenhuma lágrima se perca. Todas as nossas lágrimas são recolhidas nas chagas de Cristo. Todas as nossas dores encontram sentido na grande dor, na grande paixão de nosso Senhor. E é por isso que Ele apresenta a todos nós aqui reunidos as suas mãos e os seus pés. Este é o grande sinal do ressuscitado. Eu venci o mundo. Coragem. Nós também venceremos com Cristo, se acreditarmos nele. Jesus ressurge glorioso, mas as marcas da paixão continuarão com Ele por toda a eternidade, porque Ele decidiu assim. Ele quis subir para o céu com as suas mãos furadas, para que isso fosse garantia de vitória para cada um de nós. Nosso Deus é um Deus ferido.
É um Deus que se deixou transpassar por nossos pecados. Não é um Deus sentado no seu trono indiferente vendo o sofrimento da humanidade. Não é um Deus que nos trata como marionetes vendo a nossa dor. Ele chora conosco, caminha conosco. Ele nos dá a força para não desanimarmos. Por isso a fé deve ser a nossa força. A fé deve ser o consolo do mundo nesta grande provação que passamos. A fé deve ser a grande força dos cristãos para navegarem contra a corrente do desânimo e do desespero. Ele apresenta as suas mãos, deseja a paz e nos tira o medo. Então, o convite desta liturgia de hoje é entrarmos em suas chagas. Infelizmente, tanta gente sofre por não aceitar o sofrimento. Parece até uma contradição. Existe o sofrimento, existe a dor, mas muitas pessoas querem negá-los. Como se a vida fosse um mar de rosas. Às vezes temos medo de chorar, temos medo de sofrer e escondemos o nosso coração para parecermos fortes. Precisamos aprender a sofrer. Precisamos aprender com as marcas da paixão também em nossa vida. Tenhamos a coragem, queridos irmãos e irmãs, de chorar as nossas perdas, chorar o luto, chorar a tristeza. Mas não podemos parar no choro nem no desespero. Saibamos também pedir ajuda. Busquemos o consolo por meio de um sacerdote, seja na confissão, na direção espiritual, numa conversa para colocar a nossa dor, para ouvir um conselho, um direcionamento. Choremos juntos. Busquemos a ajuda profissional, terapêutica. Não guardemos a dor para nós. Em algum momento, aquilo que nós não resolvemos, a vida vai nos devolver. Tenhamos a coragem de admitir os nossos erros, de reconhecer que erramos nesta ou naquela situação, com esta ou aquela pessoa. Demos o passo da humildade, busquemos nos reconciliar. Hoje em dia é tão simples buscar a reconciliação. Basta uma mensagem na rede social, pelo WhatsApp, para dizer que está arrependido, para quebrar o orgulho, para pedir perdão, para reatar as amizades. Tenhamos a coragem de reconhecer a nossa própria personalidade, o nosso temperamento, as inclinações do nosso coração, para conhecermos a nós mesmos. Quem somos? Quais são as nossas luzes? Quais são as nossas trevas? Quais são nossas qualidades e defeitos? Somente assim podemos combater os vícios, avaliar a nossa caminhada pessoal, fazer uma boa confissão sem medo, sem restrição, sem escondimentos. Jesus nos mostra as suas mãos chagadas. E nós, será que permitimos que o amor também marque as nossas mãos?